Hoje você vai conhecer a história de Henrique, um homem silencioso, dedicado, que acreditava que amor e lealdade eram suficientes para manter uma família unida. Mas o que ele não sabia é que dentro da própria casa, o amor estava sendo negociado como um favor. Humilhado, usado e traído, ele se tornou o alvo de piadas daqueles que deveriam ser seu porto seguro, até o dia em que decidiu dar um basta, e quando Henrique resolveu sair de cena, o que veio depois destruiu a falsa estabilidade de todos ao redor. Essa é uma história de humilhação, queda e reviravolta, onde o silêncio de um homem calado fez mais barulho do que todos os gritos de quem o desprezou. Antes de continuarmos, veja se você já é um inscrito no nosso canal. Se ainda não for, se inscreva e ajude o nosso canal. Obrigada. Vamos voltar à história de Henrique. Henrique era o tipo de homem que trabalhava em silêncio. Nunca se atrasava, nunca faltava e sempre fazia de tudo para que nada faltasse em casa. Trabalhava como contador e passava noites inteiras revisando planilhas, quitando boletos e organizando o caos financeiro da família. Mas dentro daquela casa, nada disso parecia ter valor. O pai vivia dizendo que ele não tinha ambição, que homem de verdade não se esconde atrás de números. A mãe, fria e calculista, repetia: seu irmão viaja o mundo e você vive trancado nesse quarto, feito um fracassado. Henrique engolia seco, escondendo a dor por trás de um sorriso cansado. As farpas vinham em forma de conselhos disfarçados. Nos almoços de domingo, o irmão mais velho, Augusto, fazia questão de contar sobre os investimentos de sucesso, mesmo devendo até a sombra. Henrique devia aprender a viver um pouco, dizia ele, enquanto usava o cartão corporativo que o próprio Henrique pagava. Até a mãe o comparava: seu irmão me dá orgulho, você só me dá preocupação. E quando o silêncio dele incomodava, o pai completava com ironia: quem cala consente, né? Deve ser culpa mesmo. Henrique sorria, mas o olhar dizia tudo. Estava no limite. A chuva caía pesada naquela noite, o vento batendo nas janelas como se tentasse avisar que algo estava prestes a mudar. Henrique chegou em casa completamente encharcado, o terno colado ao corpo, os sapatos cheios de lama. Enquanto ele passava pela sala, ouviu as risadas altas vindas do jantar da família. A mesa estava repleta, vinho caro, risadas forçadas e uma falsa sensação de sucesso pairando no ar. O pai o olhou com desdém e comentou, sem esconder o desprezo: olha só quem chegou, o mártir da contabilidade. A mãe, ajeitando o colar de pérolas que ele mesmo havia pago, completou com um sorriso ácido: chega a ser vergonhoso ver um homem da sua idade ainda dirigindo aquele carro velho. Se ao menos tivesse um pouco da ambição do seu irmão. Augusto gargalhou alto, batendo a taça de vinho na mesa. Vamos brindar ao nosso contador frustrado, o herói invisível que banca o luxo, mas nunca aparece nas fotos da vitória. As risadas ecoaram como navalhas no ar. Henrique permaneceu parado, observando. O olhar dele percorreu cada rosto. O pai, altivo e vazio. A mãe, fria e calculista. O irmão, arrogante e raso. Por dentro, ele sentiu algo se quebrar. Não era raiva. Era o fim da paciência. Aproximou-se lentamente da mesa. A voz serena, mas com um peso que fez todos silenciarem. Vocês riem agora, mas quando o chão sumir, vão entender quem realmente segurava esse teto. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. E pela primeira vez, ninguém teve coragem de rir. Naquela madrugada, Henrique se trancou no escritório. O som do teclado preenchia o quarto, acompanhando o ritmo firme de um homem que finalmente tomava as rédeas da própria vida. Ele abriu planilhas, acessou contas conjuntas, revisou contratos e começou a encerrar tudo. Primeiro, cancelou os cartões extras, um por um, lembrando de cada noite em que o irmão jantara caro enquanto ele comia em silêncio. Depois, encerrou as contas conjuntas e retirou seu nome de todos os registros familiares. Cada notificação enviada era uma libertação. Transferiu os imóveis que estavam no nome da mãe de volta para o próprio nome. Quitou os empréstimos e fechou as linhas de crédito que mantinham o castelo de aparências em pé. Quando terminou, olhou para o relógio.
4h27 da manhã. No cansaço havia alívio. Henrique respirou fundo e olhou ao redor. O quarto simples, as gavetas organizadas, o som da chuva lá fora. Pegou um papel, escreveu à mão, com a caligrafia firme e limpa. Agora sustentem a verdade sozinhos. Deixou o bilhete sobre a mesa, ao lado da pasta com todos os documentos e comprovantes de pagamento dos últimos anos. Antes de apagar a luz, olhou pela última vez para a casa adormecida e pensou: o silêncio vai ser minha resposta. Ele saiu ao amanhecer, sem se despedir. E quando o sol começou a surgir atrás das nuvens, Henrique sabia, a vida deles nunca mais seria a mesma. Aquela manhã amanheceu cinza, mas dentro da casa deles, o caos já era uma tempestade. O telefone de Henrique não parava de tocar. Mensagens, chamadas, gritos. O pai, furioso e confuso, berrava: Henrique, o que você fez? Cortaram a luz, os boletos estão vencendo. A mãe, entre soluços, tentava esconder o desespero. Filho, o banco disse que não temos mais nada, nem o dinheiro da poupança. E Augusto, outrora arrogante, gritava do outro lado da linha: Cara, você enlouqueceu? Meu cartão não passa. Henrique apenas ouvia. Não respondeu, não se defendeu. Deixou que o silêncio falasse por ele. O mesmo silêncio que por anos eles ignoraram. Enquanto a cidade se movia lá fora, ele observava do apartamento simples o império de mentiras ruir tijolo por tijolo, sem precisar mover um dedo. O carro importado sendo rebocado, o terreno vendido às pressas e a soberba evaporando junto com cada centavo que nunca lhes pertenceu de verdade. À tarde, a mãe apareceu à sua porta. O salto que antes ecoava poder agora tropeçava na calçada molhada. Henrique, por favor, volta para casa. A gente precisa de você. Os olhos dela, antes frios e altivos, agora tremiam de arrependimento. Ele a observou em silêncio, respirou fundo e respondeu: Eu nunca saí, mãe. Vocês é que me deixaram quando decidiram que o valor de um homem era o tamanho do carro que ele dirige. Logo atrás, Augusto surgiu, com o rosto abatido. Mano, eu só queria te provocar. Não pensei que fosse te machucar assim. Henrique encarou o irmão firme. Você queria me diminuir, e conseguiu. Mas agora entenda. O que vocês chamavam de provocação era humilhação. E o que vocês chamavam de família era apenas interesse. Ele deu um passo para trás, abriu o portão e, sem olhar para trás, disse calmamente: Não quero o arrependimento de vocês. Quero apenas o meu silêncio de volta. A mãe chorava, o irmão o chamava, mas ele seguiu firme, sentindo o peso do passado se dissipar a cada passo. O céu, antes carregado, começou a abrir. Um raio de sol tocou seu rosto, um sinal de recomeço. Pela primeira vez, Henrique sentiu que era livre. Livre da culpa, do fardo e da necessidade de provar seu valor. Porque agora, o homem que bancava o luxo dos outros tinha aprendido a bancar o próprio amor próprio. E naquele instante, ele entendeu. Às vezes, perder tudo é o único jeito de se encontrar. Se me acompanhou até agora, espero que tenham gostado da nossa história. Se ainda não for inscrito no nosso canal, nos ajude se inscrevendo, deixando seu like, seu comentário, nos dizendo de onde está nos assistindo, compartilha o canal, ative o sininho para receber as notificações das próximas histórias. Fiquem com Deus.